Oi, gente. Hoje a gente vai meditar no nome 70 dos 72 nomes de Deus, que é o Yod, Batman, Yod, Batman, Yod, Batman. O nome do anjo correspondente é Yabamiá. Esse nome aqui a gente vai utilizar para a gente reconhecer a verdadeira causa de um problema. Então, ele chama reconhecendo um projeto por trás da desordem. Quando a gente está no meio de alguma questão difícil de resolver e que a gente não sabe por que aquilo está acontecendo, por que é tão difícil de solucionar, por que tudo que eu tento não dá certo. Ontem a gente meditou no nome 69, que era uma carta que a gente pedia orientação quando a gente se sentia perdido. Então a gente pedia uma intuição a respeito de que passo a gente precisava dar para caminhar na direção da solução de alguma questão que a gente tenha quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, para onde que a gente tem que ir, quando a gente está desorientado. Esse nome aqui, ele é diferente, ele é parecido, mas ele é diferente. Não é para a gente entender qual é o próximo passo que a gente tem que dar. Isso daqui é para a gente entender qual é a verdadeira causa de uma dificuldade que a gente está enfrentando. Em especial, quando é uma dificuldade persistente, que parece que não vai embora. Por que não acaba essa questão? Por que ela está se arrastando? Por que é tão difícil? E aí o que a gente vai perceber é que provavelmente é uma questão que persiste porque a gente não entendeu qual é a causa. E ela precisa persistir porque é só ela persistindo que a gente vai perceber qual é a causa. E o verdadeiro problema não é o problema a ser resolvido, mas o entendimento a respeito de por que aquilo está acontecendo, né? Então, o problema fica ali girando até a gente aprender o que a gente precisa aprender, tá? Mas a gente só vai conseguir captar o que a gente realmente precisa aprender se a gente desapegar da solução desse problema e mirar em por que eu estou então com esse problema. O que é que eu preciso internalizar? O que é que eu preciso ver que eu não estou enxergando, né? Porque uma vez que a lição é aprendida, o problema não precisa mais existir, tá? Então a gente precisa também aprender a distinguir natureza de problemas, né? Existem problemas que são o problema em si mesmo, tá? Resolveu, acabou. E tem problema que ele é um caminho para resolver outro problema mais profundo, mais sutil, mais espiritual, mais vibracional por trás, tá? E aí, eu vou dar um exemplo, porque enquanto eu estava meditando aqui, eu estava enviando energia para uma determinada situação mais pessoal, no nível pessoal, né? E aí, como está acontecendo tudo isso no planeta e no país, né, com relação à Covid, em especial no nosso país, né, o país está enfrentando essa questão aí do governo Bolsonaro no enfrentamento à Covid e que está criando cada vez mais dificuldades para a gente conseguir chegar numa luz no fundo do túnel, para a gente sair desse grande problema que parece que só vira uma bola de neve que está aumentando e piorando, aumentando e piorando, aumentando e piorando. Então, eu estava enviando energia para um problema, entrou lá o Brasil. Entrou o planeta, começou a ir energia para o planeta, e aí Brasil, energia indo para o Brasil. E o que veio de intuição clara a respeito desse problema que a gente está enfrentando com relação especificamente ao Bolsonaro, né? A gente não reconhece o que os presidentes antes dele fizeram de bom. Todos os presidentes, porque eu fui andando, né? Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Sarney, Tancredo. Aí parou no Tancredo. O Tancredo ficou muito forte,
Então, assim, o Tancredo foi um presidente que, né, tem uma questão aí obscura envolvendo a morte dele, né? Possivelmente foi um presidente assassinado, né? E todos que vieram antes, teve a ditadura, governos provisórios, monarcas, e lá no começo os indígenas, os povos indígenas que eram os verdadeiros donos do Brasil, né? E no Brasil a gente tem uma cultura de falar muito mal, não reconhecer nada praticamente nada do que os presidentes fizeram, os líderes do país fizeram pelo país, né? E se a gente for olhar bem, todos eles fizeram alguma coisa de bom para o país, né? Mesmo o Bolsonaro, ele provavelmente vai ser o presidente que vai ter descoberto de uma vez o porão, né, da violência contra todas as minorias, que não são minorias, né, são os povos que formaram o Brasil, porque na época da ditadura tudo isso aconteceu de forma, né, relativamente escondida, tudo foi sendo descoberto, mas as coisas eram feitas às escondidas, todas as violências que aconteceram, e agora o Bolsonaro foi eleito e, assim, às claras, né, a gente parece que destampou, assim, o porão e mostrou a feiura toda, a violência do Brasil, né? Então, ele ficará conhecido como aquele que mostrou a verdadeira sombra do Brasil, aquilo que a gente precisa olhar e não quer ver de jeito nenhum, né? Todo mundo que foi morto e assassinado desde que o Brasil foi descoberto, né? Então, essa é a verdadeira causa. Essa é a causa sutil, vibracional e espiritual. Essa é um aspecto da causa, né? Provavelmente tem um monte de outros, né? Então, quando a gente se abre, aparece um aspectozinho que precisa ser visto, né? Provavelmente tem, assim, 1 milhão de coisas que precisam ser vistas aí, mas apareceu aí, ó, um aspecto verdadeiro, da verdadeira causa do que está acontecendo, né? Então, energeticamente, precisa ser reconhecido o que cada um que veio antes fez de importante para o país. Quando a gente não faz, lá na sistêmica a gente vê, quando a gente não olha, não reconhece o que quem veio antes fez, quem veio depois não consegue ter força para fazer o que precisa ser feito. Vai perdendo força, vai fazendo o contrário, né? Quando tem algum membro que foi excluído, né, nessa fila toda de governantes, por exemplo, né? A gente tem pessoas que se suicidaram, pessoas que foram assassinadas, né? Pessoas que foram retiradas do governo, substituídas, não reconhecidas. Toda vez que a gente tem alguém que foi excluído, isso volta em algum momento na forma de energia, como uma grande confusão para a gente ter que olhar para o que foi excluído, né? Então isso veio para mim claro, sem eu sequer pedir hoje na meditação. Então eu quis dar esse exemplo, porque foi o que veio, eu acho que é um exemplo muito claro realmente do efeito de se utilizar essa carta aqui, tá? É para a gente reconhecer o projeto que está por trás da desordem, né? Quando a gente olha e reconhece a verdadeira causa de um problema, a gente vê que não tem nenhuma desordem, né? Não tem caos, está apenas um pouco fora de lugar. Então está um pouco fora de lugar as coisas aqui para trás, aqui na frente vai ficando cada vez mais desajeitado, porque a gente precisa botar a ordem lá e a ordem vai vindo, tá? Então, não existe caos completo, né? O que existe é coisas que vão ficando fora do lugar para ajeitar outras coisas que estavam fora de lugar, né? Então, precisa colocar ordem. Existe uma ordem que precisa ser colocada, né? Existe uma ordem que está posta, que está disponível e que a gente pode acessar isso
ordenar e resolver o problema. Isso falando de energia, de vibração, tá, gente? E assim para todos os problemas que a gente tem na nossa vida. Quando a gente vê que eles estão se repetindo, demorando, você não entende por que não resolve, medita e pede qual é a verdadeira razão disso estar acontecendo. No que é que eu realmente preciso colocar ordem para que isso aqui entre no seu devido lugar, tá bom? Vamos mantrar um pouquinho então. Então a gente pode pensar em qualquer situação que a gente esteja com dificuldade para resolver e vai fazer aqui o mantra. Yod Batman, 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 Yod Batman. Então, para você que está aí assistindo, que quiser treinar isso, você pode usar esse exemplo mesmo que eu dei do país. E aí, como que você vai fazer isso? Para fazer isso de forma sistemicamente correta, né? Você não se coloca como o grande solucionador deste problema, não é isso. Você se coloca como esse cidadão que está aqui, que veio depois de todo esse pessoal, né? Lá do seu lugar, que está lá por último, que chegou aqui no Brasil, você olha para a fila, faz uma reverência, reconhece o trabalho, o esforço, a exposição de todas essas lideranças que vieram desde que a vida começou no Brasil, começando lá dos povos indígenas, tá bom? E é isso. Amanhã a gente está aqui para meditar no nome 71.